Boa noite, meus irmãos e irmãs. O vídeo que vou fazer hoje é um pouco complicado. Igreja Católica Romana em saída para uma religião sinodal. Estamos vivendo um tempo de crise na nossa Igreja Católica. Se alguém discordar comigo, é sinal que está mal informado ou falta conhecimento. A falta de conhecimento é bíblico. Está escrito: meu povo se perde por falta de conhecimento. Hoje estamos vivendo uma falta de conhecimento. Vamos analisar um pouco analisar junto a situação que estamos vivendo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem ainda não viu falar de igreja em saída? Em saída para onde? A igreja está em saída para uma nova religião sinodal, universal, que tem por base a teologia da libertação, que é uma teologia anticristã. Esta teologia já foi condenada pelo Vaticano, mesmo depois do Concílio Vaticano II. Vejamos. A teologia da libertação foi condenada pelo Vaticano depois da polêmica sobre as obras do então ex-Frei Leonardo Boff. Este havia escrito uma série de livros que foram criticados pela Congregação da Doutrina da Fé. Um dos livros que causou maior oposição no Vaticano foi o intitulado Igreja, Carisma e Poder, editado pelas Vozes de Petrópolis, 1981. Embora muitos outros livros de Boff tivesse já causado grande escândalo. Em setembro deste ano de 1991, Boff deu entrevista anunciando que desistia. Frei Boff pediu ao Papa dispensa de seus votos, abandonou a batina de frade e a vida religiosa. Deixou de ser frade. Em março de 1984, saiu na revista 30 Giorni o texto do cardeal Ratzinger, condenando as teses de Frei Boff. Esse texto foi publicado também pela Folha de São Paulo em 24 de março de 1984. Se essa teologia já foi rejeitada pelo Vaticano e agora está voltando, boa coisa não é. O Papa Francisco e parte dos bispos da CNBB e bispos do mundo inteiro estão em saída, levando a igreja para uma religião sinodal muito boa para se viver, mas uma religião que tem por objetivo agradar o ser humano e servir para trazer a paz mundial, na intenção de trazer a paz mundial entre as nações. Uma religião que não tem pecado contra Deus, não tem pecado contra Deus. E diz que Deus é misericordioso e perdoa todos os pecadores, mesmo que não se convertam. O Papa Francisco mesmo disse que todos os pecadores blasfemadores irão participar da comunhão dos santos. Todos, ele disse todos, os blasfemadores também. Cada um vive como quiser. Nesta nova religião, cada um vive como quiser. O que interessa é ser feliz. Se você está se sentindo feliz, tudo bem, tá bom. Respeitar a natureza, respeitar o próximo e ser solidários uns com os outros. Este é o mandamento desta nova igreja.
respeitar a natureza, respeitar o próximo e ser solidário uns com os outros. Acreditam-se que com esta nova religião universal, o mundo acabará com as guerras e terá paz, vivendo em um só governo, uma só educação, uma só religião, respeitando a natureza. Eles dizem: Deus caminha com seu povo e nunca abandonará. O homem será o centro do universo, como se fosse ele um Deus. Esta é a religião do Anticristo. O abandono de Deus na pessoa de Cristo e sua doutrina será total. Aqui fica bem claro que esta religião sinodal, que está em saída da verdadeira igreja, é uma religião falsa e anticristã. Está bem claro para os católicos entenderem que a nossa Igreja Católica Romana está separando as profecias acontecendo. O joio está sendo separado do trigo. Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 24 a 30. O joio e o trigo. Esta separação vai ser muito dolorosa para aqueles que quiserem, como eu quero, ficar na verdadeira igreja conservadora, ainda que custe a minha vida. Não vou abandonar essa verdadeira igreja que o Cristo edificou sobre Pedro e fez uma promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Esta igreja foi edificada sobre pessoas, ela foi edificada sobre nós. Nós somos, Cristo é a cabeça e nós somos membros. Esta é a verdadeira igreja que o Cristo edificou sobre Pedro. Ele edificou sobre pessoa, não sobre templo de pedra, revestida de ouro e nem tanta coisa que existe agora. Esta igreja católica apostólica, cristã, judaica, primitiva, tem uma tradição de mais de 2000 anos e com muita santidade, apesar de também ter muitos pecados, devido ao joio. Isto é devido ao joio que caminhou junto dentro da igreja, desde a sua entrada pelo Império Romano no ano de 313 depois de Cristo. Esta religião sinodal será muito boa para viver-se, pois já consultaram os católicos do mundo inteiro para fazer uma religião que sirva para todos, a fim de, com isto, acabar com as guerras e trazer a paz entre as nações. Esta paz é uma paz sem Deus, é claro. Pois a doutrina de Jesus Cristo não veio para trazer paz, mas trazer cruzes. Como Cristo mesmo disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Lucas, está escrito em Lucas, capítulo 9, verso 24 a 26. Não pense que vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada, a luta. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39. Não pense que a Igreja Católica Apostólica verdadeira, que Jesus edificou sobre Pedro, vai acabar. Não, ela não acabará, pois ela tem uma promessa de Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. A verdadeira igreja de Cristo renascerá. Depois da tribulação, das tribulações, ela renascerá da cinza, ainda que seja pequena, mas será uma igreja pura, santa, a qual será a noiva que Jesus virá buscar ou fazer com ela aqui sua morada. Apocalipse 19, versículos 6 a 9. O banquete de núpcia do Cordeiro.
As profecias apocalípticas, em estudo de um grande teólogo, e nas palavras de Padre Francisco Amaral, eu tirei esses ensinamentos. Vamos ver. Sobre o Apocalipse, um livro da Bíblia pouco divulgado entre os católicos e toda a igreja. Esse ensinamento tirado sobre o Apocalipse, um livro da Bíblia pouco divulgado entre os católicos e toda a igreja. Apocalipse 1, versículo 11. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que está escrito no Apocalipse que o anjo proclamou a sentença das 7 e com a situação das 7 igrejas. Mas essas 7 igrejas, no estudo que o teólogo fez, um teólogo que eu esqueço o nome, e apresentado pelo Padre Francisco Amaral, essas 7 igrejas não são 7 igrejas individuais, são 7 tempos da verdadeira Igreja Católica, desde do seu início até o seu julgamento. Vai ser 7 tempos que essa igreja vai viver, 7 períodos diferentes que a igreja vai viver. Então, capítulo 2, versículo 1, está escrito: as 7 igrejas que nos estudos de um teólogo relatado pelo Padre Francisco Amaral, ficou deduzido os 7 tempos desta igreja. As cartas, as 7 igrejas de Éfeso, as cartas de 7 igrejas diz: a igreja de Éfeso é o primeiro tempo desta igreja. É o primeiro tempo que vai do começo da sua edificação por Cristo até os anos 90. Igreja dos Apóstolos, o tempo mais santo de toda a história da igreja. Caminhou pobre, sofrida, como Jesus o exaltou. E nesse ano 90, morreu o último apóstolo, João. Esta é a igreja dos apóstolos. A igreja viveu o seu tempo desde do início até os anos 90. Foi o tempo da igreja dos apóstolos, o tempo de igreja santa, pura, pobre e sacrificada. Mas foi a verdadeira igreja que o Cristo edificou. Esse foi o tempo da iniciação até o ano 90. Segundo, igreja de Esmirna. É o segundo período da igreja. O segundo período da igreja, que foi dos anos 90 até o ano 313. Esta foi a igreja dos mártires. Foi o tempo de muitas perseguições e morte de cristãos pelos romanos. O tempo de muitas perseguições e morte de cristãos pelos romanos, que temia a igreja ser uma ameaça ao seu império. Eles tentavam acabar com os cristãos para proteger o seu império. Foi o último período da igreja pobre que o Cristo recomendou. Então, esse período do início até 313 foi o período pobre da igreja, do jeito que o Cristo edificou. Mas depois ela mudou. Terceiro, igreja de Pérgamo. Este é o terceiro período desta igreja, que foi do ano 313, entrada do Império Romano para a igreja, não porque converteram para o catolicismo, mas justamente para tirar proveito e dominar a igreja de dentro para fora. Aí foi o pecado da igreja, vendendo o seu poder aos romanos. Isto foi como uma prostituição, vendendo o seu poder aos romanos, que tinha muito dinheiro. Os imperadores cobriram a igreja de bens e poderes, mas dominado pelos imperadores. Constantino
e depois Teodósio, que fez da Igreja Divina uma instituição humana e deu o nome de Católica Apostólica Romana, religião oficial de Roma, no ano de 380 depois de Cristo. Com certeza foi nesse tempo que se realizou a profecia de Cristo, parábola do joio semeada no meio do trigo. Mateus capítulo 3, versículo 24 a 30. Esse tempo da igreja começou no ano 313 e foi até o fim do Império Romano, por volta do ano 476 depois de Cristo. Eu considero que foi nesse tempo que o joio foi semeado dentro da igreja. De lá até agora, o joio e o trigo vivem junto. Quarta igreja. Igreja de Tiatira. Esta é o quarto período da igreja. Que foi a Idade Média, que foi do ano 476 depois de Cristo, final do Império Romano e início da Idade Média. Tempo longo, século V até o século XV. Tempo de muitas obras boas, mais do que antes. Tempo de muita santificação, muitas santificações, mas também devido ao joio que vivia junto, foi o tempo de muitas mortes e perseguição dos cristãos pelos romanos com a aprovação da igreja. Os romanos dominavam tudo e condenavam cristão e sacrificava e matava, e ali de tudo com apoio da igreja. Devido ao martírio dos cristãos que morriam para defender sua fé, houve muitas santificações. Mas, por outro lado, a igreja, como instituição humana, cometeu muitos pecados e prostituição. Quero ressaltar que a palavra prostituição, neste caso, não é prostituição sexual, mas a venda de poder aos romanos em troca de bens, a venda do poder da igreja aos romanos em troca de bens materiais, poderes e riquezas. Esta foi a prostituição da igreja. Esta igreja é uma das instituições mais ricas do mundo. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma das instituições mais ricas do mundo. Por isto ela será julgada e condenada no fim dos tempos. Está escrito neste Apocalipse, capítulo 17, o julgamento da grande prostituta. Apocalipse 2, versículo 26. Não, errado. Está escrito neste Apocalipse, capítulo 17, versículo 2 a 26, o julgamento da grande prostituta. Neste período da igreja diz: ao vencedor que perseverar até o fim, em minhas obras, darei autoridade às nações, assim como também eu recebi de meu Pai este poder. Apocalipse 2, versículo 26 a 29. Quinta igreja, a igreja de Sardes. O quinto tempo da igreja, tempo moderno, que vem do século XV até os dias de hoje e vai até o império do Anticristo. Esse tempo moderno da igreja começou no século XV atravessou o século século XX e vai chegar até o império do Anticristo. É o tempo moderno da igreja. Tempo moderno da igreja, até o império do Anticristo, que pelos acontecimentos está muito próximo. Esta igreja de Sardes se refere aos dias atuais.
essa igreja de Sardes se refere aos dias de hoje. Assim diz, conheço o teu comportamento. Tu passa por vivo, mas está morto. Desperta, reanima o que te resta de vida e que está para morrer. Porque não achei perfeitas tuas obras diante do meu Deus. Lembra-te de como acolheste a palavra, guarda-te, arrepende-te, pois se não ficar vigilante, virei como um ladrão, sem que saiba que hora vou te surpreender. Isso está falando para a igreja hoje. A igreja passa por vivo, mas está morta. A igreja está morta. A população, a humanidade, uma grande parte está morto. A igreja, uma grande parte dela está morta. Mas tem aqueles que vão perseverar até o fim. Tem aqueles que nem todos estão. Entre os bispos e padres, tem muitos bispos e padres bons que vão dar continuação na verdadeira igreja. Agora, esses que estão levando a igreja para essa religião sinodal, vai ser entregue um dia à nova ordem mundial, que é o grande poder do anticristo. Nesse tempo de igreja, nesse tempo da igreja, tem muitos que não mancharam as suas vestes. Eles acompanharão vestido de branco, pois sois digno. O vencedor será revestido de veste branca. Não vou apagar seu nome no livro da vida, mas darei testemunho diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esta é a parte de hoje da igreja. Tem muitos que ainda estão com veste branca, não contaminaram até agora. Mas então a igreja está separando o joio do trigo. Vai sair o joio e vai ficar o trigo. O trigo são esses que não mancharam as suas vestes. É muito importante a gente meditar sobre isso hoje. Hoje a igreja, uma parte da igreja que está dominando a igreja, passa por vivo, mas está morta. A celebração, tudo sem espiritualidade, tudo a gente vê parecendo bem com o velório. Este estudo feito por um grande teólogo mostra claramente que esta igreja de Sardes se refere aos tempos que a igreja vive hoje, com muitos sinais que o fim dos tempos está chegando. Então, esta igreja de Sardes refere, conforme o estudo do teólogo, essa igreja refere aos tempos de hoje. A igreja com muitos sinais que o fim dos tempos está chegando. O maior sinal é a vida desta humanidade perversa, corrupta, mentirosa, que perdeu o bom senso moral, patriótico, familiar, cívico e religioso. Esta é a geração de hoje. Perdeu o senso da moral, do familiar, do cívico e religioso. Perdeu o senso. A Igreja Católica é o maior sinal da vinda do Anticristo, pois encaixa perfeitamente no que diz o texto da Igreja de Sardes. Passa por vivos, mas estão mortos. Apocalipse 3, versículo 1 a 3. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. A igreja prega falsidade, pois diz uma coisa e vive outra. Esta igreja de hoje prega falsidade, fala bonito em nome de Cristo, mas são a favor da ideologia de gênero, a favor da campanha da fraternidade, que tem a ideologia de gênero, que tem tanta coisa errada dentro da campanha da fraternidade. Então, essa igreja está pregando uma doutrina falsa. Fala em nome de Cristo, fala em nome da família, mas apoia um comunismo aí que é contra tudo isto. E está caminhando para entregar seu poder aos comunistas, a nova ordem mundial, que é o poderio do anticristo. A igreja prega a falsidade, pois diz uma coisa e vive outra. Estão caminhando e vai entregar os poderes à nova ordem mundial, que será o começo do reinado do anticristo. Religião única sinodal, universal, mundial, será o joio saindo do trigo para ser queimado. Essa religião sinodal parece absurdo dizer uma coisa, mas é verdade. Digo com toda certeza.
essa religião sinodal, universal, uma religião só para o mundo inteiro. Essa religião será o joio saindo do trigo para ser queimado. Nesse capítulo 3, verso 4 do Apocalipse, está escrito, em Sardes, alguns dos teus não mancharam as suas vestes. Eles me acompanharão vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será revestido de veste branca. Apocalipse 3, versículo 4. Esses serão o trigo que será recolhido em seu celeiro. Então, nesse tempo, nessa igreja agora, nem todos, a gente às vezes fala que todo está perdido. Não está perdido. Tem uma grande parte de fiéis e de padres e bispos que são fiéis ao ensinamento de Cristo, e esse vai conduzir a igreja até a vinda do Filho do Homem. Quando chegarmos a este tempo, somos convidados a sair. Quando chegar esse tempo, somos convidados a sair desta igreja romana. Quando chegarmos a esse tempo, somos convidados a sair desta igreja romana. Completa o que está escrito, a fuga do povo. Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi então outra voz vinda do céu. João disse assim: ouvi então outra voz vinda do céu que dizia: sai dela, meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenha que sofrer suas pragas. Sai dela, ó meu povo, para que não seja cúmplice de suas faltas e tenha que sofrer as suas pragas. Sai dela. Isso está escrito. Aí fica esses pensamentos, essas coisas. Parece até absurdo, mas não é. É verdade, tudo é verdade. Tudo é coisa que está acontecendo. É coisa bíblica. Não é coisa minha, não é coisa de minha cabeça. Não tem intenção nenhuma de fazer sensacionalismo, de enganar ninguém, ferir ninguém, falar mal de ninguém. Não. Isso é que vai acontecer. Agora, estejamos preparados. Estejamos preparados porque a tribulação virá e o sofrimento será muito grande, como Cristo disse que nunca houve antes nem haverá depois igual. Se prepara, porque se não estiver preparado, vão perder a fé. Quando chegar o dia da provação verdadeira mesmo, no dia da escuridão, não vão resistir, não vão resistir. Quem não estiver preparado, com oração, penitência e também participação da Eucaristia, não estiver reforçado na fé, não vai resistir, não vai. Porque Cristo mesmo disse: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé no mundo? O Cristo mesmo disse isso. Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé no mundo? Fica aí, reza o terço que Nossa Senhora recomendou, e faça penitência e se prepara, porque não é brincadeira, e não vai demorar. Pode esperar que o povo não quer acreditar, né? Não quer acreditar no que está acontecendo. Veja o que está acontecendo: terremoto, maremoto, furacão, tornado, e mar avança para a terra, e tanta coisa que está acontecendo. A pandemia veio, que era para trazer um ensinamento, não ensinou, não aprenderam nada, só trouxe ódio para o Brasil e para o mundo, e piorou até mais. Mas a pandemia veio, era para que o povo acordasse, porque a pandemia foi uma amostra grátis do que vai ser o fim dos tempos. Fechar tudo. Vai chegar um dia, pela perseguição da igreja, vai fechar tudo. O padre que quiser celebrar, que ficar escondido, que quiser celebrar, tem que celebrar na escondida, não vai poder celebrar mais nas igrejas, porque as igrejas vão ser todas fechadas e dominadas pelo poder do anticristo. O anticristo é realidade, está na Bíblia, ninguém pode negar que vai ter. Depois do Império Romano, o outro império que virá,
que vai ser o último império dessa geração, dessa humanidade. O último império é o império do anticristo. Depois, daí a intervenção de Deus, e aqueles que sobraram dessa intervenção de Deus, aquele que sobrar vai dar continuação na igreja, esperar que o Cristo venha. Essa igreja vai triunfar. Vai triunfar o Imaculado Coração de Maria e vai triunfar os cristãos que perseveraram na fé. Porque está escrito, quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Fica com Deus, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.